Fala aí, galerinha, gente boa, tá começando mais um Replu TV na lata. E no vídeo de hoje, uma super convidada, Vivi Ronaldinha. Como é que Tudo bem? Tudo bom? Vivi Ronaldinha, mais conhecido popularmente como Vivi Ronaldinha, mas o nome Viviane Brunieri. Silveira e ainda Nishide. Ó, que bacana. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, muito obrigado prazer por ter vindo estar no aqui nosso com programa. Vocês, aqui toda essa galera. É isso aí. A Viviane que está no Japão e ela morou há muito tempo aqui no Japão, né, Viviane? Morei, eu vim pela primeira vez em 1991. Eu completei 15 anos de idade e vim pro Japão, né? Uhum. Tem toda uma história, mas entre idas e vindas, 17 anos. Fiz Chilgaku aqui. Tem uma longa história. Que legal. Tive filhos aqui. Poxa, que bacana. E isso lhe dá o direito de participar do nosso programa, porque esse programa, ele é feito para a comunidade brasileira, pela comunidade brasileira. Bem, Ok. Perfeito. Né? Não basta ser apenas brasileiro. Não né? basta ser apenas brasileiro, tem que estar morando um pouco Que aqui no bom. Japão também, tá? Bom, Viviane, a gente vai estar conversando um pouco sobre a sua história, que é uma história bem extensa, né? Logicamente, a gente não vai falar Tá. tudo, né, o que a gente gostaria de estar conversando. Mas a gente vai tentar resumir um pouco e, logicamente, você vai deixar a sua história aqui, o seu exemplo para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Bom, Viviane, eu vou começar aqui, ó. Posso ficar olhando só pra você? Tem que olhar pra cá. Não. Não? Daijou? Daijou, Então tá. se quiser, se quiser dar algum recado específico, Tá bom. aí você olha Aqui. pra câmera. Tudo Fala, ó, bem. você, olha lá, hein, eu tô de olho em Tudo você. bem. Vamos começar aqui, olha. Vamos. Primeira coisa, uma coisa que eu gostaria de saber, tá? Você veio pro Japão com 16, 15 anos de 15, idade. 15 15 anos de idade. Você veio pro Japão porque a sua mãe já estava aqui, Correto. correto? Por que a sua mãe já estava aqui? Os meus pais, eles se separaram, eu tinha 10 anos de idade. E a minha mãe decidiu vir para o Japão porque a irmã dela, uma tia minha, já vivia aqui. Era casada com um japonês. Na Certo. época tinha um karaokê em Nagoya. Então a minha mãe veio. Foi esse o motivo. E daí depois de 5 anos, como a minha mãe acabou não retornando, né? Como o combinado seria ela retornar depois de 1 ano, comprar uma casa, aquele sonho, Ok. né? Então aos 15 anos eu decidi que já que ela não voltava, eu queria vir conhecer. Mas eu vim já com a intenção de não voltar. E foi o que aconteceu. Eu vim com um Kankobisa, né? Visto de turista. Chegou aqui o meu Girinotosa, né? Meu padrasto. Conseguiu o visto pra mim. Eu fui ficando, trouxe meus irmãos. E aos 18 anos também acabei inaugurando uma casa noturna, Garota de Ipanema, em Nagoya, um Aham. clube. E fiquei. Mas o sonho de voltar pro Brasil sempre foi muito, muito forte, né? Eu sempre Lógico, quis né? voltar, Lógico. ter uma independência financeira lá. Então eu ficava, uma vez por ano eu ia pro Brasil tentar alguma coisa. Aham. 1,58 m tentava ser modelo. 1,50m. Ó, no Wikipédia tá escrito 1,72 m. Eu até trouxe 72, não. eu até trouxe Deve ser outra um calço. Vivi. Outra Vivi, não. Eu trouxe um tenho- calço pra pôr dentro do meu Olha, sapato. eu não porque tenho foi- nem 1,59. Mas aí às vezes eu arredondo, né? 1,60. Mas não, 1,59, vai. Então, tentando ser modelo, sem Certo. talento pra dramaturgia, muito menos pra cantar. Então, foi assim, né? Foi no E as coisas oportunismo. acabaram acontecendo. E eu conforme sabia que se eu namorasse com alguém famoso, a chance, né, de entrar na televisão e ser capa de revista seria... Bem eu me maior, espelhava na Xuxa, Adriane Galisteu, Aham. mulheres que hoje, de fato, provaram seu talento, mas no início, né? Realmente. Então, como é, né? Mas no início, né? Então eu falava, eu vou por esse caminho, Uhum. né? Assim, acho que é tipo assim, é o caminho mais curto pra eu chegar. Eu queria entrar na televisão. Não tinha É o que talento, acontece queria muito entrar. hoje também, ainda acontece isso. Muito, muito. Ainda acontece isso. Né? As meninas, a gente olha e fala, nossa, não tem tanto talento, mas o desejo de ser alguém E acaba usando a dentro, aparência. contatos, enfim, namoram com pessoas famosas. A gente vê também em casos de homens. Reinaldo Gianecchini é um desses, né? O Jesus Luz, aquele que namorou a Sim, Madonna, né? Não Que tava tocando, menosprezando fazendo DJ ali isso. e a tomada desligada, né?
Então, assim, não é menosprezando, mas são pessoas que, se não fosse o fato de ter namorado com alguém famoso, eu mesmo, mas quando que eu seria capa da Playboy? Desculpa, mas nunca. É lógico. Nunca. Pensando por esse ponto Não, de vista. porque são várias globais, são 12 capas em um ano, e é uma fila, mulheres já famosas, talentosas, esperando para serem capas. Então, imagina. Menininha lá, nascida lá, né? Em Jundiaí. Na terra da uva. Na terra da uva, do morango, mas criada ali na Baixada Santista. Então as chances que eu tinha eram mínimas. Miss Shobai no Japão, imagina. Eu não tinha. Então, eu lá no fundo eu sabia, se eu tiver a oportunidade de namorar com alguém famoso, não precisava ser jogador, não. Podia ser cantor, ator. Pagodeiro. Pagodeiro, melhor ainda, né? Pagodeiro, né? Porque eu gosto do afrodescendente, então a chance, né? Mas aconteceu de eu conhecer o Ronaldo através do meu irmão e foi ali, foi tudo muito rápido. A gente vai chegar no Ronaldo. Ó, Vivi, bom, quem pesquisa um pouquinho, né, é só dar um Google ali, né? Viviane Brunieri ou Vivi Ronaldinha vai saber um pouco das coisas que você fez no passado. Então vamos dividir um pouco a nossa entrevista do antes e depois, conforme a gente já tinha até conversado antes, né? Só que antes eu vou fazer outra pergunta, tá? Tem aquelas pessoas que falam assim, fez de tudo, ó. Fez de tudo, fez isso, fez aquilo. Fez tudo. Tudo. Agora? Se divertiu bastante, ganhou dinheiro. Agora tá aí, ó. Batendo no peito e dizendo, ó. Sou crente, hein? Tem gente que... Como que você eu lido muito lida bem, com isso? Graças a Deus, assim, o Senhor, ele tem me dado graça, né? E domínio próprio, coisa que eu não tinha. Tudo eu queria partir pra porrada. É Meu Deus. Só você andar um pouquinho na Goiás, você vai saber da minha fama. Tá aqui a minha comadre, a Mônica, e sabe. Tudo meu era ia pra Naka Keisatsu, Kankenai. Era na lata. Era na lata, na porrada. E daí, quando eu me converti, é uma área que o Senhor, ele tem tratado. Não vou dizer que eu sou, né, mansa ainda. O Senhor é um processo, né? Então, assim, eu tenho uma natureza bem explosiva. Porém, o Senhor, eu falo, é Deus mesmo. Ele tem me dado graça. Faz 4 dias, um senhor de Jundiaí, inclusive, entrou no meu Face. Eu tinha publicado uma postagem. Ele falou, nossa, depois de pintar o 7, pintou o 7, é difícil acreditar que essa mulher se converteu. Mas aí ele vem com um comentário embaixo que alegrou meu coração. Ele falou, mas a gente vê no sorriso dela que é verdadeiro. Tal. Daí eu fui, orei. Na hora eu já tenho vontade de dar uma resposta, né? Mas aí eu oro, falo, Senhor, me ajuda, né? Daí eu fui e respondi, fulano de tal, marquei, né? Pintou 7, interrogação. Na verdade, pintei 8, 3.9 e expliquei pra ele. Eu falei, foram tantas coisas, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer Jesus e não ter o final trágico que a minha amiga Leila Lopes teve. Nós fizemos filme na mesma época e assim, realmente. E era pra eu ter tido o mesmo final. Ricardo, era assim, eu falo isso independente de religião, até porque eu odeio falar sobre religião, não falo. Eu costumo dizer que ser cristã é um estilo de vida, não é uma religião. Pra mim não é uma religião, até porque o que eu vejo que a religiosidade, ela traz guerra, né? Ela traz morte. Então, odeio os religiosos. Tá? Eu sou cristã. Ou os que são fanáticos, né? Os religiosos, né? Porque a religiosidade, os fariseus, eles eram o quê? Religiosos. Nossa, iam pra praça pública, oravam porque eles queriam. Eles não seguiam princípios, eles seguiam regras. Isso, né? Regras, e batiam no peito, porque nós somos. Eu costumo dizer, e eu falo isso diariamente para os meus filhos, nós não somos nada, e cada dia eu vejo que eu não sou nada. Então, se não for a presença de Deus, se não for o Senhor na minha vida, como eu acabei de dizer, não era para eu estar aqui com um apresentador, né, Sugoi Asushi, assim, simpático, e não estaria, Ricardo, não estaria, era pra eu ter tido um fim bem horrível mesmo, como o da Leila, que andava comigo, e não teve a oportunidade que, graças a Deus, eu tive. Infelizmente pra ela, felizmente pra você, né? E é bem irônico, porque, na verdade, ela fez o que fez, né, os filmes pornográficos, pra comprar uma cobertura. Ela queria uma cobertura, né? E eu também fiz porque eu queria outras coisas, mas sempre por causa do dinheiro. E ela se matou dentro da cobertura. Que coisa, né? Então, que ironia do destino. E me ganai, né? Mas é assim. Muito bem. Então vamos falar um pouco sobre essa fase, né? Vem cá. Você, logicamente, já falou alguma coisa, né? Mas
Por que essas mulheres que são modelos, ou que são bonitas, ou que têm uma boa aparência, por que elas se achegam aos jogadores de futebol, aos artistas? E no seu caso, Vivi, você gostava mesmo do Ronaldo? Não, eu gostava sim, me fascinava a fama, né? Eu via assim que ele tinha tudo que eu sempre sonhei em ter. Então, quando nós começamos a namorar, eu já, como eu te disse no início, eu sabia no fundo que se eu namorasse com alguém famoso, no mínimo eu sairia na capa de alguma revista. Lógico que o sonho era ser capa da Playboy. É o sonho de toda modelo, né? Não é, desculpa, mas eu falo na lata, mas não é ser da sexy, né? É a segunda opção. Mas é a Playboy, Subway, né? Então, eu sabia que de bundessa eu não conseguiria. Então, eu vi no Ronaldo, quando eu soube da fama dele, eu não sabia. Na época, foi em 96. Quem era o auge era o Romário. Então, se fosse pra falar um jogador, eu quero namorar com o Romário. Na época, ele namorava com uma Paquita, inclusive, que hoje também, uma grande amiga, Ana Paula, se converteu, né? Uma mulher de Deus. E eu pensava em Romário. Ronaldo, Daré. Eu nem sabia quem era. Daí meu irmão, meu, você é louca? Ele joga no PSV, na Holanda. Ele vai ser o novo Pelé. Foi a frase que o meu irmão usou. Na humildade, assim, né? Na ingenuidade do meu irmão, vai ser o novo Pelé. E eu falei, hã? Meu irmão, né, nem imaginava o que eu tava pensando. Novo Pelé do Canaré. E daí, é agora. Se ele quiser, tô dentro. E daí foi o que aconteceu. Começamos a namorar e eu, né, mentirosa que eu era, fingida, dissimulada, eu fingia que eu não tava interessada na fama dele. Então eu ainda fingia que eu não queria. E se alguém perguntasse pra você naquela época, você só tá namorando porque ele é Meu Deus, já perguntaram na época. Você fala, não, eu não preciso. Eu achava que eu tinha talento. Eu falava, não, eu vou conseguir pelo meu próprio talento. Não, você tinha um talento de dramaturgia, então. Eu achava que não você tinha. Você falava que não. Falava que não. E se me chamassem de oportunista, então, era briga. Já acionava o advogado. Mas, na verdade, eu era. Né? Não era como, tá na Rua Augusta rodando bolsinha, mas eu já me relacionava com japonês em troca de dinheiro. Então, na verdade, eu já me prostituía. Mas se me chamassem de prostituta, meu Deus, Ricardo, era quenca na certa. Então, assim, foi todo um processo. Hoje eu comentei com a Mônica na vinda pra cá. Foi um processo bem dolorido, assim. Nossa, precisaram de vários pastores, missionários. Veio uma até da Austrália pra fazer cura interior. Alguém achou que você tava possuída, assim? Na verdade, não acharam. Essa ideia? Você era mesmo? Eu era endemoniada, porque assim... Mas não daquele jeito, não. Mas é de uma outra forma. Eu tive, né, esse momento de cair endemoniada, eu tive, né? Tive uma vez, foi num grande congresso lá no Brasil, na Expo Cristã, foi na frente de 5.000 pessoas, e eu falei, eu não vou cair endemoniada. Não sou eu. E o pastor olhava pra multidão e ele falava, hoje aqui uma mulher vai ser liberta da prostituição. Eu falei, não sou eu. Porque eu já tava na igreja, né? Mas eu não tinha sido liberta. É como nós comentávamos. Eu era evangélica, mas não tinha sido liberta. Mas o fato de você estar lá dentro da igreja não seria um processo. Fato do demônio talvez não entrar ali? Ela tá não, lá, então porque na verdade, assim, você tá ali, ainda que você esteja blindado, mas quando você sai dali, né? Foi num congresso, mesmo dentro da igreja, se é um culto de cura e libertação, o que tiver vai manifestar. O que tiver vai manifestar. Porque às vezes a gente fica meio confuso. Não, assim. O que tiver vai manifestar. Porque não significa. A pessoa ela entrou ali, mas às vezes ela acabou. Quantas vezes eu cheirei e fui pra igreja? Entendeu? Quantas vezes... Você fazia uso de cocaína? Cocaína, eu comecei com a metanfetamina, com cristal aqui no Japão. Foi a primeira droga que eu tive acesso, assim, eu já conhecia as outras, porque meu pai era usuário. Então eu tinha cocaína na minha casa, maconha, desde pequenininha. Sempre, né? Nós tivemos acesso, inclusive. Meu pai, eu tinha 11 anos, ele falava, se quiser fumar um baseado, pega com o pai, não vai ficar em rodinha de maconheiro. Então, assim, eu achava um absurdo, 11 anos, sabe... Bem difícil, assim, mas hoje eu entendo, era a maneira que ele via ainda de nos proteger, né? E lógico que ele teve um processo muito lindo no final, ele veio a falecer com 53 anos, há 14 anos atrás, mas ele se converteu, aceitou Jesus, foi liberto das drogas, né? Ainda que no finalzinho, mas foi, né? Graças a Deus. Eu tive, assim, o contato que eu comecei a usar droga foi com 18 anos. Eu completei 18 anos, estava em Nagoya, e eu experimentei o cristal, né, a metanfetamina. E, na verdade, é interessante, mas eu sempre dormi muito, né?
E sempre gostei de dormir. Comer e dormir, doce. Gosto de doce e durmo. Então hoje dá pra ver o resultado. Mas na época, novinha, eu falava, nossa, eu não posso engordar. E pra japonês, hoje eu vejo, eu era Rossoi. Né, 54 quilos, mas pra eles, choto, débuda, né? E eu falei, gente, eu não sou debo. Mas eles sempre criticando um pouquinho. E essa minha amiga, que era usuária, ela chegou no Japão, ela emagreceu muito rápido por causa das drogas. E eu falei, quer saber? Ela não dorme. Eu vejo ela fazendo sode o dia inteiro, essa menina não dorme, ela morava comigo. E magrinha. Eu vou usar isso daí um pouco. Então foi num momento assim, vou usar e daí não consegui mais. Foram 14 anos dependente da metafetamina. A gente vai falar um pouquinho também dessa parte. Vivi, bom, falando um pouco sobre as coisas, né, antes da sua conversão, você já conhecia o Ronaldo e depois o Ronaldo ficou sabendo das coisas que você tinha feito e foi ele que decidiu terminar o relacionamento, ele que né? terminou, foi. Nesse dia você não pensou, poxa, o que é que eu tô fazendo? Não tinha, na verdade, assim, momento? Eu já tinha ido pra Eindhoven, eu fiquei com ele um tempo. Você já era famosa, então? Ainda não, eu era só a namorada dele. Eu mesma não tinha uma independência, né? Eu era só a namorada dele, mas eu sabia que com esses registros, né? Eu já tinha ido no programa da Hebe Camargo com ele, saído na Contigo. Então eu estava arquivando, eu sabia que no momento que houvesse o término, eu ia usufruir dessas provas. Então você não abalou assim, porque eu sabia que uma hora eu não ia conseguir sustentar aquela mentira. Primeiro que ele tinha 2 empresários na época, o Alexandre Martins e o Reinaldo Pita. E os dois tinham nele, assim, a galinha dos ovos de ouro. Lógico. O que aconteceu posteriormente com a venda pro Barcelona. Então ele jogava no PSV, já ganhava milhões. E eu cheguei a morar num triplex com ele, sugoi, né? Ele me dava cartão de crédito sem limite. Então eu vivi um momento muito bom, porém o financeiro não me atraía porque eu já tinha uma vida muito boa no Japão. Eu já tinha um japonês milionário que me bancava. Enfim, eu já tinha Rolex, já tinha. Porém, e você tinha no Japão também a casa noturna. Tinha casa noturna. Daí eu Ele rendia muito dinheiro pra você? Muito dinheiro, muito dinheiro. Tinha um riagê muito sugoi, assim, era diário, eu era uma mama, né, que o pessoal já conhecia, sobrinha da mama tal. Eu já tinha feito algumas coisas na televisão por causa do surf. Então eles tinham, assim, ainda eu como pouquinho Yume, né, pro Japão, tinha feito algumas coisas na Gifu Terebi. Então, eles iam, era o Moshiroi, porque eu só tinha 18 anos, tinha passado pelo Chugaku, na escola japonesa. Então, era diferente na época, né? Então, eu tinha muito Okyaku-san, tinha muito riagê, só que eu queria o quê? A fama, porque eu não queria seguir carreira na noite. Meu sonho não era de ser uma grande mama, sugoi, não. Eu ou nem queria estar dinheiro, na noite, né? Não, eu queria ter dinheiro sim, para poder dar uma vida melhor. Mas não só ganhar o dinheiro, né? Não, eu queria conseguir. Eu via na fama assim, não é aquela coisa, quero ser famosa. Por que você quer ser famosa? Porque eu via que a fama era a única maneira de eu ter aquilo que eu sempre sonhei, casa própria, ajudar minha família, meu pai. Eu via, assim, muito sofrimento. Eu vim de uma família... A gente passou muita luta mesmo na minha infância. E eu achava injusto. A minha mãe tá tanto tempo no Japão e não ter comprado nem a casa própria. Então, eu tinha muita revolta para com o sistema. Por que nós? Por que o meu pai não tem um carro bom? Então, assim, eu era muito revoltada, né? Não aparentava, mas eu tinha uma revolta. E nessa época que você... depois que você terminou o namoro... Que ele terminou com você o namoro, né? Aí você... eu falei, não vou perder tempo, agora é a hora. Aproveitei. Aí você começou a ganhar dinheiro com essa situação só? Na verdade, eu não sabia o que ia acontecer. Então, o que eu fiz, né? Eu fiquei no Rio de Janeiro, que é ali onde tudo acontece. Foi ali, inclusive, que nós terminamos, que ele terminou comigo. Foi numa noite, como eu estava dizendo, os 2 empresários já pressionavam muito. Eu lembro que a primeira vez que eu andei de helicóptero foi com ele. A gente saiu do Rio e foi para Búzios, para uma mega mansão do Reinaldo Pita, do empresário procurador dele. E o Reinaldo, sabendo que o Ronaldo estava lá e já assumindo que eu era namorada, não era uma ficante, isso preocupou. E o Reinaldo queria saber, Ronaldo, de onde vem? Mora no Japão, o que ela faz? E eu, na inocência, eu andava com meu Rolex de ouro, tem points. E eles achavam que não era presente do Ronaldo, que era uma coisa que você já tinha. Não, já tinha. Ronaldo me deu umas joias da Gaster, né? Benção, foi bom, mas assim, eu já tinha Rolex. Então eles achavam, Chotomate, ela não é filha de empresário. Japão já não tinha uma imagem muito boa. Brasileiras, gaidin que vinham pro Japão. Então eles começaram a me impressionar. Ao ponto de olhar minha mala.
sabe? Queriam achar alguma coisa. Então eu ficava, meu Deus, eu tava sufocada. Entendi. Eu queria falar. Você quer saber quem me deu Rolex? Foi o Kyaku-san. Eu tenho, sabe, clube no Japão. E eu ficava, ele, Viane, mas onde você ganha dinheiro? Eu falei, não, eu sou modelo. E como eu tinha feito comercial pra roupa de borracha, negócio de surf, eu mostrava aquelas revistas como se eu tivesse ganhado Nanzenman daquilo ali. Onde, na verdade, Sanman, Yoman. E ele, sugou, ele achava que era. Ele achava que era. Só que os empresários via que tinha alguma coisa no oculto. Então, pelo Ronaldo, talvez ele não teria descoberto. Não, pelo Ronaldo tão tava tudo rapidamente. bem. Na verdade, ele iria descobrir, porque o que fez eu contar tudo foi uma noite assim, eu muito louca, bebi. E quando eu bebia, meu Deus, eu falava tudo e mais um pouco. E como eu bebia muito, né? Nós falamos sobre o álcool, né? Antes de começar a entrevista, a Bíblia fala que, né, bebeis do vinho, porém não se embriagueis. Eu não sabia beber. Você bebeu uma taça de vinho? Não, eu bebia garrafas. Tem que encher, Né? Eu encher a ficava lata. muito louca, daí misturava cocaína, o que tivesse. Então, naquela madrugada, contei tudo. Né? Daí, contei. Na hora, eu falei, pronto, contei. Daí já contei um pouquinho mais também. Falei, já namorei também com mulher, com uma filipina. Ele, o quê? Foi o baque maior. O baque maior não foi ter casa noturna, porque dá pra disfarçar. Um karaokê, casa de show, dai jobo. Não foi ter usado droga, ser usuária. Não, o choque maior. Meu, você já foi sapatão. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, sapatão. Pra mim, eu tinha namorado com uma mulher. Né? Eu tinha 19 anos, 20, quando eu contei pra ele. Daí ele, você foi sapatão. Eu, sapatão, sei lá, esse negócio aí. Ele, não tô acreditando. Assim, ele chorou. Ricardo, foi muito triste, assim, né? Porque o menino, né? Ele não imaginava, meu Deus. Né? Só que foi dali que eu falei, agora é a hora. Ou eu aproveito, eu vou ter que voltar e ser Miss Shobai no Japão. E daí eu aproveitei, entrei em contato com alguns escritores, pessoas que eu conheci. Eu queria lançar um livro. Tipo, igual da Adriane Galisteu, né? Certo. Lançar um livro contando minha história com o Ronaldo. E daí alguns advogados me orientaram, não, a história você pode contar, mas acho que é cedo. E daí eu fui por um outro caminho que acabei parando na Editora Abril, com o escritor Nirlando Beirão. E através deste escritor, ele me apresentou para chefe de edição, chefe editora da revista Playboy. E foi ali que começou, foi tudo muito rápido. E aí nesse momento, chamaram a outra... Não, na verdade, a gente já tinha se conhecido em Belo Horizonte. E ela fazia tablado também no Rio de Janeiro, a Nádia. Então nós pensamos em fazer alguma coisa juntas. Então já foi premeditado as duas, né? Tá. E, bom, resumidamente, aí você saiu na capa do Playboy junto com ela. Daí isso? Pra nossa surpresa, pra mim, só ser capa da Playboy já tava bom. Eu sabia que dali ia surgir vários convites e tal, né? Pra fazer presença em camarotes, ganhar dinheiro. Mas, pra nossa surpresa, o empresário do El Chan, na época, que o escritório Bicho da Cara Preta, lá em Salvador. Eles formaram um grupo, eles formaram uma dupla, né? Uma dupla. Eles falaram, não, Motainai, vocês têm tudo pra arrebentar. E daí gravamos a Dança da Sensual, de outras bandas, regravamos. Você dançava bem, mas e a parte musical? Ficava pra outra, né? Que também não cantava muito bem. Então sempre tinha uma voz guia, né? Eles sempre pegavam uma cantora que posteriormente fez parte da dupla. Que é a Alessandra, que né, ela já cantava tudo. Mas assim... Sucesso como cantoras? Não, cantamos no jogo. Foi ali uma fase, Cantamos, lançamos um CD, era até que engraçadinho, as crianças gostavam, mas assim, nunca foi meu sonho, né? Eu achava muito mochiroi. Quando eu vi os vídeos, eu, meu Deus. Não era só Não era. Eu sempre gostei de comunicação. Tanto que posteriormente eu fiz jornalismo, que bacana. né? Depois a conversão fiz teologia, mas eu gosto, assim. É algo que um dia o meu irmão, o mais velho, Carlinhos, ele falou, ele revoltado, né? Em 2008, que eu assinei com essa produtora de filmes eróticos, e ele é um irmão, assim, é uma bênção, e ele, você tá louca, agora você enlouqueceu, o que você vai fazer da tua vida? Eu, não, eu quero dinheiro, dá jogo, falei. Daí eu começava a me espelhar, Pamela Anderson, ela fez, hoje ela é reconhecida, porque nos Estados Unidos é diferente. Depois ela virou, Isso, depois primeiro ela fez filmes, depois ela virou uma... Não só ela, outras. Não, outras, né, mas eu me espelhava, eu comecei a tentar ver nela, assim, né, uma válvula de escape, pro meu irmão não se revoltar tanto. E ele, revoltado, eu me lembro, esses dias até comentei com ele. Ele falou assim, Vivi, ele muito triste, né, com o que eu tinha feito. A Playboy, ele já quase morreu. Ele falou, se eu tivesse dinheiro eu te dava. Eu falei, Carlinhos, você ia me dar o dinheiro, não ia adiantar nada. Eu ia pegar o dinheiro e eu queria ser capa da Playboy. Porque não é só o dinheiro, eu queria ser famosa. Não era questão só financeira. Não, financeiro era um detalhe naquele momento. Só que assim, ele foi e falou,
por que você não usa esse talento que Deus te deu para fazer o bem? Deu que talento, né? Ele falou, você fala bem, por que você não vai fazer comunicação? Você fala bem, você convence, você é convincente. Mas eu não conseguia enxergar isso. Então, assim, eu não via. E depois que eu me converti Às hoje... vezes as pessoas, a gente mesmo, todos nós, né? A gente precisa meio que bater a cabeça na parede para entender certas coisas. Pra enxergar.